escreve sob a sua supervisão, como diz Frei Manuel de Senac, essa obra maior do Sr. Marquês, como diz Frei Manuel de Senac na correspondência, a dedução cronológica dele, como sabe, saída em 5 volumes ou em 3, consoante o formato. A dedução cronológica dele que estabelece um esquema hermenêutico de interpretação da história. É uma espécie de história de diagnóstico, história de tribunal, que relê toda a história de Portugal e depois estabelece como paradigma, como esquema hermenêutico, para ler a história de todas as outras ordens à luz dessa doutrina anti-jesuítica sistemática e, diríamos assim, simplificada e primária, à luz daquela tese, da doutrina complotística da causalidade diabólica. Tudo o que acontecia de mal no país, que acontecia, que levou o país à decadência total, à degeneração, no século XIX usa-se decadência, naquela época a degeneração total, foi precisamente a entrada e o poder e a hegemonia adquirida pelos jesuítas. E, portanto, basicamente, a dedução cronológica dele, que é muito, aqueles calhamaços, o esquema de leitura é simples. Até o momento em que os jesuítas entraram em Portugal vivia um tempo de prosperidade, as letras prosperavam, Portugal tinha prestígio a nível europeu, as colónias abundavam em riqueza, vivia-se em harmonia, em sossego, etc. Os jesuítas entraram nesses espaços, começaram a inaugurar uma idade de ferro, que fez esmorecer as letras, abateram as ciências, rarificaram as artes e a própria monarquia entrou numa decadência e numa subjugação ao poder e ao domínio extremo da Companhia de Jesus. Portanto, esta é a linha condutora e, portanto, e não só estragou a monarquia, não só estragou a sociedade, não só estragou a universidade, os estragos. E é preciso ver que a dedução cronológica tem um título muito comprido e diz dedução cronológica analítica que conta a história dos estragos que os jesuítas fizeram, portanto, nessa linha. E curiosamente, e também estabelece um estilo, uma retórica, um estilo para um estilo e um conjunto de termos, de conceitos negativos para analisar precisamente aquilo que foi essa imensa degeneração que os jesuítas instituíram em Portugal. E curiosamente, depois nessa década e até ao final da década de 80, 1777, Marquês de Pombal vai promover uma reforma das ordens a partir da reescrita da sua história, à luz precisamente deste esquema hermenêutico. E há um conjunto que podemos encontrar na Biblioteca de Évora, na Academia das Ciências, um conjunto de histórias, de relações sobre as outras ordens que deviam preceder a uma reforma dessas mesmas ordens, à luz daquilo que são as etapas também seguidas politicamente pelo Marquês de Pombal. Primeiro veio a dedução cronológica política, depois o Compêndio de História da Universidade de Coimbra e a seguir os estatutos e todas as leis reformistas. E reparem, só nos títulos das histórias de tribunais de diagnóstico das ordens religiosas feitas pelos responsáveis da Confiança de Pombal, que foram induzidos a escrever essas mesmas histórias. Os títulos são sugestivos e o esquema é o mesmo. Relação sobre os frades menores. Relação por onde se consta clara e distintamente o estabelecimento e progresso que entre os menores da observância de São Francisco da província de Portugal tiveram os estudos e a decadência que neles experimentaram depois da entrada dos jesuítas no reino. Biblioteca de Évora, não vou dizer que não vale a pena explicar, depois poderão ver na edição. Depois, breve narração que manifesta o estado em que estavam na província da piedade dos menores descalços, aqui também temos para os carmelitas, as virtudes e letras, quando no ano 1540 entraram em Portugal os padres da Sociedade de Jesus e os horrorosos estragos que nas mesmas fizeram desde o seu ingresso até que foram expulsos. E aqui há um conjunto de outros, essas obras até estão por estudar, mas não tenho grande interesse porque o esquema é sempre o mesmo, não tenho nada de novidade nenhuma. E a aplicação do modelo da dedução cronológica analítica à história particular de cada ordem, mostrando até o momento em que os jesuítas entraram, isto era tudo uma maravilha, os frades portavam-se muito bem, etc. Os jesuítas entraram,
desenvolveu, começou a espalhar e todos começaram a se generar, a relaxar e até atingir o extremo da decadência, precisamente no período do livro. E este é o esquema, precisamente para, depois no quadro da retórica pombalina, a dizer que, como Marquês de Pombal depois disse, nas observações secretíssimas ao rei do José e uma série de outros documentos, que a política pombalina corrigiu, curou esta degenerescência e iniciou a renovatio tempora, uma nova era. A utopia começou a ser concretizada pela limpeza dos estragos extremos feitos pela Timóteo de Jesus. Isto parece uma história assim muito simplificada, mas esta é a retórica pombalina. Professor, que eu não queria, mas é só para mantermos o horário que está previsto. Muito rapidamente, para terminar, portanto, os jesuítas tornaram-se, tanto o bode expiatório e o alvo central, e o Marquês de Pombal utilizou as outras ordens, mas ao mesmo tempo estava a fermentar-se um diagnóstico que era muito mais complexo, mais profundo, na continuidade de Luís da Cunha, que era precisamente a necessidade de uma reforma das ordens. E há um conjunto de documentos, muitos deles ainda estão manuscritos, que se encontram nestas bibliotecas que eu referi, que são, portanto, textos de diagnósticos que vão nesta mesma linha, nesta necessidade de reforma, que depois a Comissão de Melhoramento criada por Dona Maria vai tentar operacionalizar, e que só o século XIX, depois com o liberalismo, vai acentuar a crítica, já numa perspectiva mesmo anticongreganista, que vai se tornando cada vez mais radical. E aí há uma mudança de tipo de argumentação. A argumentação começa a se centrar cada vez mais no quadro do liberalismo e também em razão da ideologia do liberalismo, começa-se a centrar já não no excesso de bens, já na questão do poder, mas na essência mesma da natureza das ordens religiosas, isto é, atacando nomeadamente os votos e considerando toda a teologia da vida religiosa e toda a sua ideologia comunitária, como diziam alguns, como inadequada, portanto, a uma sociedade liberal que queria emergir. Mas o paradigma é o paradigma iluminista que inspira e que foi o iniciador dessa grande crítica e combate às ordens, que depois vai levar a esse divórcio que se vai consumar no século XIX e XX. Muito obrigado. Obrigado. Caro Renato, que tempo é que é aconselhável para o debate? 5 minutos. 5 minutos, o que dará pouco. Bom, é evidente que abrimos o debate. Eu próprio gostaria de intervir no debate, não vai ser possível dado o tempo. Achei muito estimulante a sua perspectiva jesuítica do pombalismo. É uma perspectiva unilateral. Mas, e há razões, efetivamente, para contestar tudo o que disse. Mas, em todo caso, vamos abrir o debate. Se eu tiver um bocadinho de tempo, eu dou uns tópicos muito, sob o meu ponto de vista, fundamentais. Está aberto o debate? Eu só gostava, não sei se posso intervir, com certeza. Só gostava de dizer duas palavras muito breves. Ficou a ideia de que o verdadeiro método de estudar é um libelo anti-jesuítico e, por isso, todos os problemas associados ao verdadeiro método de estudar. A proibição do verdadeiro método de estudar recaiu porque a obra foi considerada pelo Tribunal da Inquisição e depois, em segunda instância, pelo Conselho Geral do Santo Ofício, como uma obra que dizia mal de tudo e de todos. Ninguém era culpado. E o fundamento é exatamente porque ele é um libelo famoso, o que no século XVIII estava tipificado na lei. Por outro lado, também o barroquismo associado ao Padre António Vieira, enfim, temos que pensar que o sermão da 60ª é um modelo da arte de escrever um sermão e é o próprio Padre António Vieira que critica os excessos do conceitismo ou do cultismo na retórica barroca. Portanto, só isto. Obrigada. Procuro ser breve, está bem? Só queria colocar duas coisas ao professor. As minhas questões não são para a minha primeira intervenção, não é? Agora, para a primeira intervenção, tenho uma certa curiosidade sobre a atualidade, digamos, de algumas daquelas questões. Por exemplo, veio-me à mente, partindo do estudo que fez,
O que é que diria do debate hoje sobre, por exemplo, quando se pretende digitalizar, se diz secanear ou escanear, etc. Quer dizer, que se há, digamos, algo a tirar, digamos, para debates ainda da atualidade, não é? Mas, para o autor, o professor Franco, o que eu gostava de lhe colocar são dois aspectos. Um é, quando falou na causalidade diabólica, embora referiu 2 vezes, julgo que foi assim que pronunciou, e não sobre a linha de Leon Poliakov, é o título de um livro de Leon Poliakov, e é um conceito que ele desenvolve para aplicar ao antissemitismo, ao antisemitismo e ao anticlericalismo em geral. Eu só lhe queria perguntar, em relação a essa primeira questão, se isso pode ser relacionado com o problema, digamos, do possibilismo, não é, jesuítico, o casuísmo, ao fim e ao cabo, a casuística, não é, que permite um oportunismo que pode dar, digamos, origem, digamos, a essa intervenção diabólica, não é, de ir aos interesses, aos desideratos que se põem. Portanto, era só essa relação que eu lhe pedia, não é, porque, nomeadamente, quando referiu a dedução cronológica, etc., e o outro de Coimbra, não é, portanto, essas coisas estão aí bem para dentro. A segunda questão que lhe queria colocar tem a ver com uma extraordinária obra que, quer dizer, que acabo de começar a ler, não é? Do seu colega tese de doutoramento de Francisco Carrodeu, portanto, sobre o Marcos Preto, o arcebispo de Lacedemónia, não é? E que tem por título Arcebispo e Maçom. E em que esta problemática que o professor, quer dizer, aqui aborda, a das ordens religiosas, não é? No tempo do Pombal, no tempo do liberalismo, não é? Está bastante tratada, não é? Com documentação, etc. E o que eu encontro lá, logo, é isto. É que a aprovação por parte do Papa do pedido do D. José para a reforma das ordens, não é? E depois, digamos, o retomar disso, portanto, isto em 1756, e depois o retomar disso em 1760 e tal, não é? E depois com a Dona Maria também, teve por óbice o núncio cá. E posteriormente, quando foi do repristinar, digamos, essas decisões papais, o óbice, digamos, o entrave foi o cardeal da época, não é? Em Lisboa. Portanto, gostava que enquadrasse esse problema da reforma, não é? Com a relação de poder internamente cá, por parte de núncios e por parte, digamos, da Igreja. Eu termino mesmo. E só por um aspecto que é este. É que uma das soluções para essa reforma passava por os próprios bispos aceitarem pôr na sua disciplina como seculares, digamos, alguns dos regulares, não é? E a conversão de alguns conventos em liceus, por exemplo, etc. Era só esse problema das relações de poder dentro da própria Igreja. Se me permitem, eu próprio, mas será telegraficamente, eu depois gostaria de falar, obviamente, com o professor José Eduardo Franco, porque isto não pode andar em volta da má vontade de Pombal e dos meios que ele utilizou para expulsar os jesuítas. Eu muito telegraficamente, dirigi-lhe o seguinte: é preciso ver que uma acusação grave e não fundada, pode-se dizer que é uma inventona. Uma acusação grave que é feita aos jesuítas é a acusação de que eles são monarcómacos. Ora bem, mas isso significa o seguinte, monarcómacos. Mas isso significa o seguinte, é que conforme o Pombal se vai cimentando no poder, como disse bem, a partir de 55, sobretudo, ele procura impor a sua fundamentação de poder. E a sua fundamentação de poder tinha um grande obstáculo na frente, que era a fundamentação, pelo menos do ponto de vista teórico, talvez não prático, uma fundamentação, vamos lá ver, democrática de poder, representativa, está a perceber? E aquilo que era o modelo do Pombal, e que obviamente isto depois levaria a um grande debate, é uma fundamentação jusdivinista. E, portanto, ele não poderia tolerar os jesuítas, é pura e simplesmente isto. Mas isso é uma razão de Estado. É a razão de Estado. É uma razão de Estado. O resto são os meios e todas as intrigas, etc. Eu aqui situei nos meios, porque eu desenvolvi isso na minha tese, essa questão da defesa fundamental, que ele tem o próprio problema inverso ideal. Depois, rapidamente, dizer o seguinte: as etapas de pensamento pombalino não são as que disse. As etapas de pensamento pombalino, a primeira tem a ver com as relações de sacerdócio do Império.
e anda em torno do António Pereira Figueiredo, o apoio. Bom, e o segundo é já a fundamentação, digamos assim, construtora e não destrutora, que tem a ver com a fundamentação justnaturalista de poder e que leva à adoção do Martinha nos cursos de Direito, na reforma complementar. Mas isto leva a uma grande discussão. Desculpe eu fazer esta intervenção. Eu li tudo o que escreveu e até citei bastante na tese. Parte todo esse lado emotivo isto é a parte e psicológico, mas obviamente que eu compreendo que a Companhia de Jesus tenha que se defender. Historicamente. Era só Eu gostava só fazer uma recomendação. O Dr. José Eduardo Franco é hoje a pessoa que em Portugal mais sabe da coisa religiosa, congregações e tudo isso. Quase, portanto, da minha parte, é quase uma heresia vir dizer que é eu que vou dizer agora. O título necessita, a meu ver, de ser retificado. É as congregações e ordens religiosas. As congregações e ordens religiosas. Porquê? Porque as três principais só são ordens religiosas os franciscanos. Canonicamente. Sim, mas esse não é o meu título. O meu título tem cá, é calunista às ordens religiosas, às ordens e congregações religiosas em tempo de verdade. O oratório não é uma ordem, é uma congregação. E os jesuítas não é uma ordem, é uma companhia. Eles estão ferrados, são sócios, não é? Ó, sócio. Isso é a questão do. Ainda não pôs a sua questão, mas nós vamos mesmo ter que. Peço desculpa, porque tinha havido um pedido de intervenção. Como é que o Verney hoje se sentiria quando ele refere que a acentuação tira confusão à pronúncia e ensinam como se deve distinguir as partes do discurso? E temos agora a tentativa de eliminação da diferença entre o presente indicativo e o pretérito perfeito, em que os jornalistas já estão a dizer ontem nós andamos, em vez de andamos, portanto já se começa a diferenciar, isto vai ser, a curto prazo vai deixar de haver a diferenciação entre andamos e andamos, entre o presente e o indicativo e o pretérito perfeito, e o para também já deixou de ter o acento gráfico, que era importante para a leitura, era importante para um aluno estrangeiro que está a aprender português, que perante essa palavra vai ter dificuldade em ler, para esta diferenciação, que vai deixar, como é que ele se sentiria perante o caos que se instala com este acordo ortográfico? Ora bem, vamos fazer o seguinte, a sua professora tem que responder a duas questões, penso eu, que foram postas, e depois dou o espaço para responder, obviamente, não estava a falar. A reflexão sobre o estrangeirismo que foi colocada antes, na atualidade, não sei, Verney recusa muito a ideia de importar palavras desnecessárias. Se temos uma palavra que já está assimilada no português como digitalizar, escanear provavelmente seria uma afetação que ele poria de parte. Mas não quero, isto é um exemplo de uma reflexão que pode ser feita na atualidade, quer dizer, e muito para ser bastante limitada. Ia ser aceito, era escanear ou scanear? E depois dá. Escanear, não sei, pela pronúncia que temos, eu acho que teria de ser escanear. Mas isto, quer dizer... Os brasileiros dizem escanear. Escanear, o S, a manutenção no início, escanear, não me parece que seja muito natural, mas sem fazer qualquer estudo, só respondendo assim. Relativamente às questões de ambiguidade, Verney responde isso com contextualização, com a forma como se me diz ontem, eu ontem não é presente. Portanto, em contexto eu consigo distinguir que estamos a falar do passado e não do presente. E mesmo relativamente a para e para, isto sem fazer nenhum tipo de juízo de valor relativamente ao novo acordo. Porque, a minha opinião, Verney abre e contribui grandemente para o acordo que temos hoje. Na teoria dele, que devemos aproximar a ortografia da não no contacto e no compacto. No compacto e no compacto foi mais para nos rirmos um bocadinho. Mas não me parece que o para e o para seja, até porque tem diferentes funções sintáticas, não me parece que sejam, eu não digo eu vou para a praia, quer dizer, o verbo para é um verbo,
Não há ambiguidade. Não me parece que haja ambiguidade entre para e para quando é lido. Penso eu. Um tem uma função preposicional e outro tem uma função verbal. Mas a nível da leitura são Mas diferentes. a leitura, não, está a confundir, como estava a dizer, sem fazer qualquer tipo foi de juízo de tendência valor para ser relativamente ao resto. fonético, não é? Foi uma aproximação Mas a mais leitura é fonética. interpretativa. Está-me a colocar quase uma questão estética da mancha gráfica de um texto. Eu, se for ler, não consigo conceber um contexto em que vá confundir um com o outro. Isso existe, peço desculpa. Existem vários casos na imprensa, em títulos, em que fica-se a notícia para. Mas existem. Portanto. Mas que serão assim tão ambíguos na leitura que eu não posso interpretar como seja a preposição e o verbo? De qualquer forma, o acento é importante, é útil, e quem diz esse exemplo do novo acordo diz muitos outros. Mas eu, como eu estava a dizer, eu acho que a resposta de ver nem seria com o contexto. A pertinência do acento ou não, na minha opinião, já é diferente. Claro, com certeza. Mas eu penso que ele resolveria isso. Na expressão alto e para o bairro. Eu peço desculpa, eu acho a discussão Alto, como é que é? interessantíssima, mas vamos, porque é uma questão, aliás, Sim, alto e para o bairro é verdade. no imediato, Alto e mas para o bairro. se pudessem conversar sobre o assunto depois, não levem a mal que eu esteja a tentar controlar o tempo, mas é a minha função. E temos ainda ver nem em mim, desculpa. Estou a tentar ver daquilo que ele defende e daquilo que apresentei e que li sobre aquilo que ele defende na ortografia portuguesa, penso que ele responderia assim, mas nem ele é coerente. Atenção. Não é? Portanto... Muito obrigado pela sua compreensão. Professor José Eduardo França. Começo pela professora Pinheiro. Nós damos muito bem. Doutor Gomes, agradeço a sua pergunta de precisão e então eu aproveitava para precisar algumas coisas. Portanto, o título da minha ajuda que sai no programa não é o que corresponde à nossa comunicação. A minha comunicação veio a crítica e humanista às ordens e congregações não tem muito a ver bem. Quanto ao que disse da Companhia de Jesus, permita que lhe diga o seguinte. A Companhia de Jesus foi fundada e há muita imprecisão por aí em relação aos termos corretos relacionados com as ordens e congregações, mas sobre isso foi fundada como companhia, mas nos anos 40, 50 e 60 houve uma crítica forte da parte das ordens dominicanas, franciscanos e outros contra a natureza de tal modo que os jesuítas pediram um processo na Santa Sé e pediram que lhe fosse dado um estatuto de ordem mendicante. E o Papa, de facto, nos anos 70 do século XVI, deu-lhes este estatuto e os jesuítas deram-se afirmar plenamente como ordem de pleno direito. Portanto, é uma ordem. A congregação do Oratório é a primeira congregação que vai ser precursora das congregações do século XIX que vão proliferar, dado que a última ordem religiosa que foi fundada na Igreja Católica foi em 1778. E, portanto, a partir daí houve congregações religiosas, depois os institutos seculares, etc. Mas a primeira congregação experimentada foi a congregação, precisamente do Oratório, depois veio a congregação da Missão e outras, por questões de precisão. Quanto àquilo que disse sobre a Sermão da 60ª, e é verdade, claro, mas isto era um libelo e ele queria simplificar as coisas, e claro que não tem sentido, portanto, a crítica que ele faz a António Vieira, aliás, como depois. No entanto, eu gostava de dizer que este libelo utiliza um modelo que estava muito desenvolvido no tempo, mas havia um modelo grande que eram as cartas a um provincial de Blaise Pascal, que foi utilizado para atacar fortemente os jesuítas e usou precisamente o estilo epistolográfico para organizar os capítulos, etc. E que Vernet depois também usa, como muitos outros usaram, etc. Aquilo que referi relativamente... Isto resulta também da minha tese de doutoramento e a minha preocupação é estudar as representações, a forma como se construiu um mito negro dos jesuítas em termos de representação e de simplificação do discurso. Naturalmente, toda a doutrina em torno do poder é absolutamente central e também importante para compreender. Mas eu centrei mais na própria construção retórica do discurso, a chamada retórica de combate, e utilizando um quadro teórico que foi mudado nomeadamente por portanto, a ideia de causalidade diabólica, foi muito desenvolvido por alguns autores em França, entre outros, e portanto apliquei, naturalmente que a questão
pode ser usada, utilizada e analisada nas mais diversas perspectivas. E realmente aquilo que falou muito bem, a questão do possibilismo, do probabilismo, tudo isso também esteve em causa no tempo de Pombal e ele utilizou toda essa polémica anterior contra os jesuítas para atacar. Portanto, ele faz uma... Portanto, era uma ordem que não era reformável, digamos, não encaixaria inclusive ele considerou em alguns, por exemplo, na correspondência diplomática com Roma, que os jesuítas eram os novos templários e tinham-se designado como os templários e era uma ordem protestante dentro da Igreja, porque tinha assumido doutrinas ímpias e anticatólicas, isto é o diz-me Marquês de Pombal, e por isso a expulsão dos jesuítas e a extinção era uma forma de fazer um serviço à Igreja. Também influenciado pela corrente jansenista, de que alguns dos seus assessores também eram devedores e, como sabem, os jansenistas também se fraturou dentro da Igreja contra os jesuítas, portanto, com vários, tanto no plano moral como no plano doutrinal, teológico, fundamental, como até no plano litúrgico, e portanto essa tradição também de confronto entre jansenistas e jesuítas também aparece no discurso pombalino, bem patente, sem chamar o nome claramente de jansenismo, que entretanto o jansenismo tinha sido condenado no princípio do século XVIII também pela Santa Ceia. Portanto há ali um conjunto de... Isto é muito complexo, e temos que utilizar uma perspectiva analítica, e a minha foi a questão da representação dos jesuítas, mas sem descurar e conhecer a complexidade dos atores e dos argumentos em cenas. Agora, aquilo que o Pombal queria é muito claro. Era fundamentar o poder justo. Absolutamente. E fundamental. Estamos no fim desta, um pouco atrasados. Agradeço muito. Aliás, eu queria dizer que há uma edição do Compêndio Histórico em que nós participamos. Contracenamos. Parece que fico aqui, eu sei.